O ar úmido de Mauá, São Paulo, gruda nas calçadas rachadas de uma rua suburbana tranquila, onde a casa de 2 andares de Maria brilha com uma limpeza obsessiva. Dentro, o leve aroma de lustramóveis com lavanda paira, prova do esforço incansável de Maria como dona de casa. Aos 42 anos, seus cabelos ruivos emolduram um rosto ainda marcante, apesar do peso de 20 anos amarrada a Rodrigo. Ela se move pela casa com uma graça mecânica, esfregando superfícies que não ama, a mente vagando por uma vida que poderia ter sido. Maria tinha apenas 18 anos quando se apaixonou pelo charme de Rodrigo, pelas promessas de cuidado eterno. Agora, esse cuidado parece uma gaiola. Desde a morte de seu pai, há 6 meses, o silêncio da casa amplifica seu medo de ficar sozinha, acorrentando-a a um casamento sem amor. Rodrigo, um homem magro de olhos afiados, está largado no sofá, da sala rolando o celular. Sempre foi o provedor, levando Maria ao trabalho de professora, ao salão, a todos os lugares. Seu sustentáculo, como ele insiste. Mas suas saídas noturnas e mentiras mal disfarçadas sobre trabalho revelam suas traições. Maria sabe há anos. Mesmo assim, fica paralisada pela dependência e pelo pavor. A cama deles é fria há uma década, um acordo tácito de negligência mútua. Então, surge Mateus, o instrutor da academia, com um sorriso gentil e olhar firme, que faz Maria se sentir viva outra vez. Seus momentos roubados, elétricos, proibidos, reacendem uma chama que ela pensava estar morta. Mas Mateus tem uma família, uma vida que não vai abandonar, deixando Maria entre o desejo e o desespero. Do lado de fora, o carro de Rodrigo ronca baixo enquanto ele observa a academia à distância, os nós dos dedos brancos no volante. Ele está convencido de que Maria e Mateus são mais que amigos. Sua paranoia cresce, alimentada pelos sorrisos noturnos de Maria e pelo jeito que ela cantarola enquanto limpa. As ruas agitadas de Mauá viram pano de fundo para um jogo psicológico, de controle, traição e verdades ocultas. Será que Maria vai se libertar ou o medo a manterá presa? O sol da manhã corta as cortinas finas da sala de Maria, iluminando o piso de cerâmica que reflete seu trabalho meticuloso. Ela está na cozinha, o avental amarrado frouxo, mexendo uma panela de arroz com um suspiro. Cozinhar nunca foi seu forte, mas a casa impecável é sua assinatura, um grito silencioso contra o vazio que sente. Aos 42 anos, Maria carrega uma beleza que resiste ao tempo, com olhos verdes que já brilharam mais e cabelos ruivos presos em um coque desleixado. Ela é professora de português em uma escola estadual de Mauá, um trabalho que ama, mas que a deixa exausta. O trajeto até lá depende de Rodrigo, que a leva e busca como se fosse um favor, não uma corrente. Rodrigo entra na cozinha, a camisa amassada e o cheiro de cigarro grudado na pele. Aos 45 anos, ele ainda tem o charme que conquistou Maria na juventude, mas agora há uma dureza em seu olhar. Ele é vendedor autônomo, sempre com o celular vibrando com mensagens que ele lê escondido. "Tô saindo, Maria. Te pego às 5 na escola, não demora", ele diz, sem esperar resposta. Ela assente, o estômago apertado. Sabe que ele passou a noite fora outra vez, provavelmente com uma das amigas que nunca menciona. A traição é um peso que Maria carrega em silêncio, mas o medo de ficar sozinha, especialmente após a morte de seu pai, a impede de confrontá-lo. Seu pai era seu porto seguro, e sem ele, a casa parece um mausoléu. Na academia, o ar é diferente. O som das barras de ferro e o cheiro de suor criam um refúgio onde Maria se sente livre. É lá que Mateus aparece, com seus 35 anos, corpo esculpido e um sorriso que parece enxergar através dela. Ele é o oposto de Rodrigo. Atencioso, paciente, com uma voz calma que a faz esquecer o peso do dia. "Você tá mais forte, Maria. Tá vendo?"
É tudo sobre consistência, ele diz, ajustando a postura dela no supino. O toque é profissional, mas o olhar demora 1 segundo a mais, e Maria sente o coração disparar. Eles começaram a conversar há meses, primeiro sobre treinos, depois sobre a vida. Mateus sabe que ela é casada, mas não sabe o quanto Rodrigo a controla. Maria também sabe que Mateus tem uma esposa e uma filha pequena, uma família que ele protege com devoção. Ainda assim, os encontros na academia se tornaram um vício. Uma noite, após o treino, Mateus a chama num canto do estacionamento. Maria, o Rodrigo estava me seguindo ontem. Vi o carro dele atrás de mim na avenida. Ele sussurra, o rosto sério. Maria sente o sangue gelar. Ele te disse alguma coisa? Ela pergunta, a voz trêmula. Mateus balança a cabeça. Não, mas ele está desconfiado. Acha que a gente tem algo por causa da academia. Eu desviei o caminho, mas... Cuidado! Maria engole seco, o peso da culpa e do desejo colidindo. Ela nunca admitiu para Mateus o quanto ele a faz sentir viva, mas as mensagens trocadas às escondidas e os olhares roubados dizem tudo. O sexo com Mateus, nas poucas vezes que aconteceu em um motel discreto na estrada, foi como redescobrir uma parte de si que ela pensava estar morta. Mas ele nunca prometeu deixar a família, e ela nunca pediu. Enquanto isso, Rodrigo aperta o cerco. Ele começa a checar o celular de Maria quando ela dorme, anotando os horários em que ela sai da academia. Uma noite, ele a confronta na sala, os olhos brilhando de raiva. Você e o Mateus, Maria, não me faz de idiota. Eu sei que tem algo. Ela nega, o coração na garganta, mas a semente da dúvida está plantada. Rodrigo não acredita e sua obsessão cresce, transformando a casa em um campo minado de acusações veladas. Maria se vê dividida. O desejo por Mateus, a dependência de Rodrigo e o medo de um confronto que pode destruí-la. As ruas de Mauá, com seus bares lotados e o som distante do funk, testemunham o início de um jogo perigoso onde ninguém é exatamente o que parece. O céu de Mauá amanhece cinzento, com nuvens pesadas que refletem o clima dentro da casa de Maria. Ela está na varanda, segurando uma xícara de café que esfria rápido, os olhos fixos na rua onde motos passam apressadas. O confronto com Rodrigo na noite anterior ainda ecoa em sua mente. Você acha que eu sou cego, Maria? Eu vejo como você sorri quando fala dele, ele gritou apontando o dedo. Ela negou tudo, mas a voz fraquejou, e Rodrigo saiu batendo a porta, deixando um silêncio que corta mais que as palavras. Maria sente o peso da culpa, não só por Mateus, mas por desejar uma liberdade que parece impossível. A casa, com seus móveis antigos e paredes cheias de fotos de um passado mais feliz, agora parece sufocá-la. Na escola, Maria tenta se concentrar nas aulas, corrigindo redações com letras tortas de adolescentes. Mas sua cabeça está em outro lugar. Durante o intervalo, ela checa o celular escondida no banheiro, o coração acelerado ao ver uma mensagem de Mateus. Tô preocupado com você. Ele te disse mais alguma coisa? Ela hesita antes de responder, os dedos trêmulos. Não, mas ele tá diferente, mais bravo. Acho que ele sabe. Mateus responde rápido. A gente precisa conversar. Hoje, depois da academia. Maria apaga as mensagens como sempre, mas o medo de que Rodrigo veja algo cresce. Ela sabe que ele já mexeu no celular dela antes. Encontrou o aparelho fora do lugar uma vez, a tela ainda quente. Na academia, o ambiente é o mesmo, mas a energia mudou. Mateus a observa de longe, corrigindo a postura de outros alunos, mas seus olhos sempre voltam para ela. Quando finalmente se aproximam no canto dos pesos livres, ele fala baixo, quase um sussurro. Maria, isso tá ficando perigoso. Ele me seguiu de novo ontem. Vi o carro dele na esquina da minha casa. Maria sente o estômago revirar. Ele foi atrás de você? Meu Deus, Mateus, e se ele... Ela para, incapaz de terminar a frase. Mateus segura o braço dela por 1 segundo, um gesto rápido, mas
firme. Eu não vou deixar nada acontecer com você, mas a gente precisa ser mais cuidadoso. O toque reacende o desejo que Maria tenta reprimir, mas também a culpa. Ela sabe que Mateus nunca vai deixar sua família, e ela mesma não sabe se teria coragem de abandonar Rodrigo, mesmo que pudesse. Enquanto isso, Rodrigo intensifica seu controle. Ele começa a aparecer na escola sem avisar, alegando que passava por perto e queria dar uma carona. Os colegas de Maria notam, cochichando sobre o jeito possessivo dele. Uma tarde, ele a espera no portão, o rosto fechado. Por que você demorou tanto? Tava com quem? Ele pergunta, o tom carregado de desconfiança. Maria mente dizendo que corrigiu provas, mas sente os olhos dele perfurando-a. No caminho para casa, o silêncio no carro é insuportável, quebrado apenas pelo som do rádio tocando um sertanejo melancólico. Rodrigo tamborila os dedos no volante e Maria percebe que ele está segurando algo. Um papel amassado no bolso. Ela não pergunta, mas o coração dispara. À noite, sozinha no quarto, Maria tenta ligar para Mateus, mas ele não atende. Preocupada, ela manda uma mensagem, mas não há resposta. O pânico começa a crescer. E se Rodrigo fez algo? E se ele confrontou Mateus? Ela caminha pela casa, os pés descalços no chão frio, e para diante da cômoda onde Rodrigo guarda suas coisas. Com as mãos tremendo, abre a gaveta e encontra o papel que viu no bolso dele. Uma anotação com horários e endereços, incluindo o da academia e a rua onde Mateus mora. Ao lado, escrito em caneta vermelha, está o nome dela, sublinhado com força. Maria sente o ar faltar. Ele está vigiando os dois, e agora ela não sabe até onde ele é capaz de ir. A tensão em Mauá parece se misturar ao barulho constante das ruas, com sirenes ao longe e o cheiro de asfalto quente. Maria está no centro de um triângulo perigoso. A dependência de Rodrigo, que a manipula com promessas e ameaças veladas. O desejo por Mateus, que oferece uma fuga, mas não uma solução. E o medo de que tudo desmorone. Cada escolha parece levar a um abismo, e o jogo psicológico entre os três está apenas começando. As ruas de Mauá estão envoltas em uma garoa fina, o tipo de chuva que parece mais um sussurro, molhando tudo sem fazer barulho. Maria está na sala de aula, tentando manter a atenção dos alunos, mas suas mãos tremem ao segurar o giz. A descoberta do papel na gaveta de Rodrigo a deixou em pedaços. Horários, endereços, seu nome sublinhado em vermelho. É como se ele estivesse mapeando cada passo dela, transformando sua vida em um tabuleiro onde ele sempre sabe a próxima jogada. Ela não dormiu à noite. O celular mudo desde a última mensagem sem resposta de Mateus. O medo de que algo tenha acontecido com ele aperta seu peito, mas ela não sabe como confirmar sem se expor ainda mais. Na pausa para o almoço, Maria se esconde na sala dos professores, o barulho abafado dos alunos no pátio misturando-se ao zumbido em sua cabeça. Ela tenta ligar para Mateus novamente, mas cai na caixa postal. Desesperada, decide mandar uma mensagem para um número que ele deu em segredo, um celular reserva que usa para emergências. Mateus, me responde. Tô com medo. Ele tá te vigiando. Ela espera, os minutos se arrastando até que o telefone vibra. A mensagem é curta. Tô bem. Não posso falar agora. Ele tá perto. Maria sente o sangue gelar. Como Rodrigo poderia estar perto de Mateus agora? Ela olha pela janela da escola, meio esperando ver o carro dele estacionado na rua, mas só há um movimento normal de Mauá. Vans escolares, vendedores ambulantes, o cheiro de pastel frito pairando no ar. A reviravolta vem no fim da tarde, quando Maria chega à academia para o treino. Mateus está lá, mas diferente. Ele evita contato visual, mantendo-se ocupado com outros alunos. Quando finalmente se aproximam, ele a puxa para o canto do vestiário, onde o som das máquinas abafa a conversa. Maria, ele me abordou hoje.
diz Mateus, a voz baixa e tensa. No estacionamento do mercado. Ele não disse nada direto, mas me olhou como se soubesse de tudo. Disse que quem brinca com fogo se queima. Maria sente as pernas fraquejarem. Rodrigo nunca foi violento, mas esse tom de ameaça é novo, uma faceta que ela não conhecia. O que você respondeu? Ela pergunta, quase sem voz. Mateus hesita. Nada, só saí. Mas Maria, ele está mais perto do que a gente pensava. A revelação que muda tudo vem horas depois, quando Maria volta para casa. Rodrigo está na sala, sentado no escuro, o celular na mão como se estivesse esperando por ela. Senta aqui, ele diz, a voz calma demais, quase fria. Maria obedece, o coração disparado. Ele desliza um envelope sobre a mesa. Abre. Com as mãos trêmulas, ela rasga o papel e encontra fotos. São dela e Mateus tiradas de longe, no estacionamento da academia, rindo juntos. Em um café onde se encontraram uma vez. Até uma imagem borrada, mas clara o suficiente de um momento no motel. Maria sente o chão sumir. Você contratou alguém para me seguir? Ela pergunta, a voz quebrando. Rodrigo sorri, um sorriso que não chega aos olhos. Não precisei. Mauá é pequena, Maria. As pessoas falam, e eu sei ouvir. O choque a deixa sem palavras. Rodrigo se inclina, o tom ainda controlado. Você acha que pode me enganar, que eu não ia perceber? Eu te dei tudo, Maria, tudo. Ela tenta argumentar, dizer que não é o que parece, mas as fotos são inegáveis. Pior, ela percebe que Rodrigo não está apenas bravo. Ele está gostando disso, do poder de tê-la nas mãos. Ele se levanta e sai, deixando o envelope na mesa como uma bomba relógio. Maria fica ali, sozinha, as fotos espalhadas, o som da chuva lá fora misturando-se ao seu choro abafado. Ela percebe que subestimou Rodrigo. Ele não é só ciumento, ele é calculista. E agora ela está exposta, vulnerável. Enquanto isso, Mateus envia outra mensagem. Não vem para a academia amanhã. Tô achando que ele está planejando algo. Maria lê, mas não responde. Ela não sabe mais em quem confiar. Mateus, que a faz sentir viva, mas não pode lhe dar um futuro. Rodrigo, que aprende com manipulação e agora com provas concretas. As ruas de Mauá, com suas luzes tremeluzindo na chuva, parecem fechar o cerco. Maria está no centro de um jogo onde cada movimento pode ser o último, e a revelação das fotos é apenas o começo de algo muito maior. A manhã em Mauá começa com o som de buzinas distantes e o cheiro de pão fresco vindo da padaria na esquina. Maria está sentada à mesa da cozinha, os olhos inchados de chorar, as fotos de Rodrigo ainda espalhadas como um quebra-cabeça que ela não quer montar. A casa, antes seu refúgio impecável, agora parece um palco onde cada canto guarda uma ameaça. Ela não foi à academia seguindo o aviso de Mateus, mas o silêncio do celular dele a deixa em pedaços. O que Rodrigo sabe? Quem tirou aquelas fotos? E pior, o que ele pretende fazer com elas? Maria sente o peso da sua dependência como nunca. Sem Rodrigo, ela não sabe como pagar as contas, dirigir sozinha, enfrentar o vazio que a morte do pai deixou. Mas agora, com as fotos, ele tem um trunfo que pode destruí-la. Rodrigo entra em casa no meio da manhã, o rosto impassível, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Vai para o trabalho hoje? Ele pergunta, pegando uma cerveja. Na geladeira. O tom é casual, mas Maria vê a frieza nos olhos dele, um controle que a faz estremecer. Vou, ela responde, a voz quase inaudível. No caminho para a escola, no carro de Rodrigo, o silêncio é sufocante. Ele dirige devagar, como se quisesse prolongar o momento. Você precisa de mim, Maria. Sempre precisou. Não esquece disso, ele diz, sem tirar os olhos da rua. Ela não responde, mas as palavras cortam fundo. É verdade. Desde os 18 anos, Rodrigo foi seu porto seguro, mesmo que torto. Agora, ele usa isso contra ela, e as fotos são a prova de que ele está disposto a jogar sujo.
Na escola, Maria tenta se esconder na rotina, corrigindo provas e conversando com os alunos, mas sua cabeça está em outro lugar. Uma colega, Dona Lúcia, percebe seu nervosismo e pergunta se está tudo bem. Maria força um sorriso, mas sente o peso do segredo. Durante o intervalo, ela se tranca na sala dos professores e tenta ligar para Mateus. Desta vez, ele atende, a voz apressada. Maria, não posso falar muito. Minha mulher está desconfiada. Acho que alguém falou com ela. Maria sente o chão sumir. Alguém? Quem? O Rodrigo? Mateus hesita. Não sei. Mas ontem, depois que ele me abordou, recebi uma mensagem anônima, um número desconhecido, dizendo que sabe o que está acontecendo. Tô tentando descobrir quem é. Maria desliga, o pânico crescendo. E se Rodrigo não está só vigiando, mas manipulando todos ao redor dela? Na academia, Mateus também está no limite. Ele evita os treinos com Maria, mas não consegue parar de pensar nela. A ameaça de Rodrigo no estacionamento ecoa em sua cabeça, e agora a desconfiança da esposa, Clara, o deixa preso. Clara notou que ele anda distante, checando o celular com frequência. Você tá estranho, Mateus. Quem é essa Maria que vive te mandando mensagem? Ela perguntou na noite anterior, os olhos cheios de mágoa. Mateus negou, mas sabe que está caminhando numa corda bamba. Ele ama sua filha e não quer destruir sua família, mas Maria desperta algo que ele não explica. Ainda assim, a mensagem anônima o assusta. Alguém além de Rodrigo está observando, e ele começa a suspeitar que Mauá, com seus olhos curiosos e fofocas de bairro, esconde mais do que ele imaginava. Quando Maria volta para casa, encontra Rodrigo no quintal, fumando um cigarro. Ele a encara, o sorriso torto de quem sabe que venceu uma batalha. Pensa bem antes de fazer qualquer coisa, Maria. Essas fotos podem chegar a muita gente. Sua escola, seus colegas, até a família do seu amiguinho. Ela sente a raiva subir, mas o medo a paralisa. Por que está fazendo isso, Rodrigo? Você também me traz, sempre traiu. Ele dá uma risada seca. A diferença é que eu não dependo de você. Você depende de mim. Ele joga o cigarro no chão e entra, deixando Maria sozinha com o eco daquelas palavras. A noite cai sobre Mauá e Maria sente o cerco se fechando. As fotos são uma arma que Rodrigo não hesitará em usar. E a possibilidade de um terceiro observador, alguém enviando mensagens anônimas, adiciona uma nova camada de mistério. Ela começa a questionar tudo. Será que Mateus está sendo completamente honesto? Quem mais sabe do caso? E, acima de tudo, como ela pode escapar de um jogo onde todas as saídas parecem levar à ruína? As ruas escuras de Mauá, com seus postes piscando, refletem o caos dentro dela. O calor de Mauá sobe do asfalto, misturando-se ao cheiro de diesel e comida de rua, enquanto Maria caminha até a escola, recusando a carona de Rodrigo pela primeira vez em anos. Cada passo parece um ato de rebeldia, mas também de medo. As fotos que ele jogou na mesa ainda queimam em sua memória, e a ameaça de expô-las a colegas e a família de Mateus a mantém acordada à noite. Mas há algo novo, a suspeita de um terceiro jogador, alguém enviando mensagens anônimas a Mateus. Transformou o jogo em um labirinto. Maria sente que está sendo observada, não só por Rodrigo, mas por olhos invisíveis nas ruas de Mauá, onde vizinhos fofocam e segredos nunca ficam enterrados por muito tempo. Na escola, uma nova subtrama surge para complicar sua vida. Dona Lúcia, a colega que notou seu nervosismo, começa a fazer perguntas mais diretas. Maria, você está estranha há semanas. É o Rodrigo? Ou é outra coisa? Ela pergunta durante o café no intervalo, o tom carregado de preocupação, mas com uma curiosidade que deixa Maria desconfortável. Lúcia é conhecida por ser intrometida, sempre sabendo das fofocas do bairro antes de todo mundo. Maria hesita, mas nega com um sorriso forçado.
Só cansada, Lúcia. Muita prova para corrigir. Mas ao voltar para a sala, ela encontra um bilhete anônimo na sua mesa. Cuidado com quem você confia. Nem todo mundo é seu amigo. O papel é simples, escrito à mão, e o coração de Maria dispara. Seria Lúcia ou alguém da escola que sabe do caso com Mateus? A ideia de que o segredo está se espalhando a deixa em pânico. Enquanto isso, Mateus enfrenta seus próprios desafios. Na academia, ele percebe olhares estranhos de alguns frequentadores, como se soubessem algo. Um cliente regular, o seu Zé, um homem de meia idade que sempre puxa conversa, faz um comentário enigmático. Cuidado com as escolhas, rapaz. Mauá é pequena e as paredes têm ouvidos. Mateus disfarça, mas a frase o deixa alerta. Em casa, a tensão com Clara, sua esposa, só aumenta. Ela encontrou o número reserva no celular dele e confronta-o na frente da filha, uma menina de 6 anos que não entende o peso da discussão. Quem é essa mulher, Mateus? Não mente para mim! Clara grita, os olhos marejados. Ele nega, mas a culpa o consome. Mateus começa a se perguntar se vale a pena continuar vendo Maria, mas a lembrança dos momentos com ela, a paixão, a conexão, o faz hesitar. Rodrigo, por sua vez, parece mais confiante do que nunca. Ele começa a agir com uma calma perturbadora, como se soubesse que tem Maria na palma da mão. Uma noite, ele a surpreende trazendo flores para casa, algo que não fazia há anos. Quero que a gente volte a ser como antes, Maria, ele diz, com um sorriso que não combina com os olhos frios. Ela aceita as flores, mas sente um arrepio. É uma manipulação, ela sabe. Mas o que ele está planejando? Mais tarde, ela o ouve ao telefone, falando baixo no quintal. Tá, pode deixar que eu resolvo. Ela não vai a lugar nenhum. Maria não sabe com quem ele fala, mas a conversa a deixa gelada. Seria o mesmo que mandou as mensagens anônimas a Mateus? Ou Rodrigo? Está armando algo maior? Um novo desafio surge quando Maria recebe uma ligação inesperada da mãe, que mora em outra cidade. Filha, alguém me ligou dizendo que você está com problemas. Uma voz estranha, não sei quem era, disse para eu te avisar para tomar cuidado. Maria tenta tranquilizá-la, mas o medo a engole. Agora, até sua família está sendo arrastada para esse jogo de sombras. Ela começa a perceber que o cerco não é só em Mauá. Alguém está mexendo as peças e ela não sabe quem. As ruas da cidade, com seus postes piscando e o som de funk ecoando à noite, parecem cada vez mais claustrofóbicas. Maria se pergunta se pode confiar em Mateus, que parece cada vez mais distante, ou se Rodrigo é realmente o mestre manipulador que ela teme. E quem é esse terceiro elemento lançando bilhetes e ligações anônimas? A trama se complica e Maria sente que cada escolha a leva mais fundo em um abismo onde ninguém é o que parece. A noite em Mauá traz um vento quente que balança as cortinas da casa de Maria, mas não alivia o peso no ar. Ela está no quarto, sentada na beira da cama, o celular na mão, relendo a última mensagem de Mateus. Não dá mais para continuar assim. Minha filha não merece isso. As palavras cortam como faca, mas Maria não sabe se é raiva ou alívio. Que sente? Mateus está recuando, e ela entende. Ele tem uma família, uma vida que não pode abandonar. Mas a ideia de perdê-lo, de voltar ao vazio com Rodrigo, faz seu peito apertar. O bilhete anônimo na escola e a ligação estranha para sua mãe ecoam em sua mente. Alguém está mexendo as peças, e Maria sente que está ficando sem tempo para entender quem. Na escola, o clima é pesado. Dona Lúcia continua rondando com comentários que parecem sondar mais do que consolar. Você tá tão quieta, Maria. Se precisar conversar, sabe que pode confiar em mim, né? Ela diz com um sorriso que não acalma. Maria assente, mas evita os olhos dela. O bilhete anônimo, cuidado com quem você confia, a faz. Questionar até as intenções de Lúcia.
Seria ela a fofoqueira que entregou Maria a Rodrigo, ou apenas uma curiosa que sabe demais? Durante uma aula, Maria pega uma aluna, Jéssica, cochichando e olhando para ela. Quando confronta a menina, ela desvia o olhar e murmura: "Nada, professora, só estava falando de outra coisa." Mas o jeito nervoso de Jéssica planta uma semente de dúvida. Mauá é pequena e os segredos correm rápido, como o funk que ecoa dos bares à noite. Enquanto isso, Mateus luta com seus próprios dilemas. Na academia, ele tenta manter a fachada de profissional, mas a tensão com Clara o está quebrando. Ela começou a checar o celular dele toda noite, e ele sabe que não pode mais arriscar mensagens com Maria. Ainda assim, ele não consegue parar de pensar nela, no jeito que ela ri, na forma como seus olhos brilham quando fala de literatura. Uma noite, ele cede e vai ao motel onde costumavam se encontrar, esperando que Maria apareça, mas ela não vem. Em vez disso, ele vê um carro familiar estacionado na rua, o mesmo que o seguiu semanas atrás. Rodrigo? Ou seria outra pessoa? Mateus começa a suspeitar que o remetente das mensagens anônimas pode ser alguém da academia, talvez até seu Zé, que sempre parece saber mais do que diz. Rodrigo, por sua vez, está mais calculista do que nunca. Ele começa a agir como se nada tivesse acontecido, levando Maria ao trabalho com um sorriso forçado, mas ela nota pequenos detalhes. Ele tranca o escritório em casa, algo que nunca fazia, e recebe chamadas que atende fora do alcance dela. Uma noite, Maria o ouve dizer ao telefone: "Tá tudo sob controle, ela não vai fazer nada." O tom é confiante, quase cruel, e Maria sente um arrepio. Ela decide revistar o escritório enquanto ele está fora, encontrando um caderno com anotações, datas, horários e frases como "encontro no motel" e "Mateus, 19 anos, academia." Mas o que a deixa gelada é uma frase no final: "falar com C sobre a verdade." Quem é C? Clara, a esposa de Mateus? Ou outra pessoa? Os dilemas emocionais de Maria atingem o ápice quando ela finalmente confronta Mateus por mensagem. "Você está desistindo de mim por causa dela, né? Ou por medo do Rodrigo?" Ele responde hesitante: "Não é tão simples, Maria. Eu te quero, mas não posso destruir minha filha, e tem algo errado. Alguém está mexendo com a gente." Maria sente a raiva misturada com desespero. Ela quer acreditar em Mateus, mas a dúvida cresce. E se ele estiver jogando com ela, assim como Rodrigo? Enquanto isso, Rodrigo a observa de perto, deixando bilhetes pela casa com frases como "você é minha, sempre foi." A manipulação dele é sufocante, mas Maria começa a perceber que pode haver outro jogador no tabuleiro, alguém que sabe mais do que todos. As ruas de Mauá, com seus postes tremeluzindo e o som de conversas abafadas nos botecos, refletem o caos interno de Maria. Ela está dividida entre o desejo de se libertar, o medo de perder tudo e a incerteza sobre quem está puxando as cordas. Cada interação, com Lúcia, com Mateus, com Rodrigo, é um passo em um campo minado. E Maria sabe que qualquer erro pode ser fatal. O crepúsculo em Mauá pinta o céu de laranja, mas a tensão na casa de Maria é tão densa que parece engolir a luz. Ela está na cozinha, lavando a louça com movimentos automáticos, tentando abafar os pensamentos que giram como um redemoinho. O caderno de Rodrigo, com suas anotações enigmáticas e a menção a C, não sai da cabeça dela. Quem é essa pessoa? E o que significa falar sobre a verdade? A mensagem de Mateus, dizendo que alguém está mexendo com eles, só aumenta o pavor. Maria sente que está em um tabuleiro onde cada peça se move contra ela, e o pior é não saber quem segura as rédeas. As ruas lá fora, com o barulho de motos e risadas distantes dos bares, parecem zombar da sua solidão. Na escola, a tensão escala. Maria encontra outro bilhete na sua bolsa, desta vez mais direto. "Você acha que ele te ama? Pergunte sobre o passado."
A caligrafia é diferente do primeiro, mais tremida, e o papel cheira vagamente a perfume barato. Ela olha ao redor, desconfiada de todos. Lúcia, que agora evita contato visual. Jéssica, a aluna que cochichava. Até o porteiro, que sempre a cumprimenta com um sorriso estranho. Durante a aula, Maria perde o foco, e uma aluna pergunta: "Tá tudo bem, professora?" A senhora tá pálida. Ela força um sorriso, mas sente que está desmoronando. O bilhete sugere que Mateus esconde algo, e a dúvida começa a corroer a confiança que ela ainda tinha nele. Seria ele tão vítima quanto ela, ou há segredos que ele não revelou? Mateus, enquanto isso, enfrenta uma nova onda de intriga. Na academia, ele recebe um envelope deixado na recepção, sem remetente. Dentro, há uma foto antiga, amarelada, de uma mulher que ele não reconhece, mas que tem olhos assustadoramente parecidos com os de Maria. No verso, escrito à caneta, está: "Ela sabia demais. Você também sabe?" Mateus sente o estômago revirar. Ele guarda a foto no bolso, mas o peso dela o acompanha. Mais tarde, seu Zé, o cliente fofoqueiro, o encara por tempo demais antes de dizer: "Cuidado, rapaz. Tem gente que não esquece o passado." Mateus tenta perguntar o que ele sabe, mas seu Zé se esquiva, deixando apenas um sorriso enigmático. Em casa, Clara está mais desconfiada do que nunca, e Mateus percebe que ela também recebeu uma mensagem anônima, perguntando se ela sabe quem é a ruiva. A rede de intrigas está se fechando, e Mateus começa a temer que seu caso com Maria tenha desenterrado algo mais sombrio. Rodrigo, por sua vez, intensifica sua manipulação. Ele começa a deixar pistas sutis para Maria, como se quisesse que ela soubesse que está sendo vigiada. Uma noite, ela encontra um chaveiro estranho na mesa da sala, um pingente com a letra C gravada. "De onde veio isso?" ela pergunta, tentando manter a voz firme. Rodrigo dá de ombros. "Achei no carro. Deve ser de alguma cliente." Mas o olhar dele, frio e calculista, diz outra coisa. Mais tarde, Maria o vê mexendo em algo no quintal, enterrando um saco plástico sob a terra do canteiro. Ela não tem coragem de confrontá-lo, mas a imagem a assombra. O que ele está escondendo? E por que ele parece tão seguro de que ela não vai fugir? A maior pista vem quando Maria, desesperada por respostas, decide ligar para a mãe novamente. "Mãe, você lembra de alguém com a inicial C que tinha relação com o Rodrigo?" A mãe hesita, a voz incerta. "Tinha uma mulher, anos atrás. Cristina, acho. Ela aparecia com ele antes de vocês casarem. Sumiu de repente. Diziam que ela brigou com ele, mas nunca soube o motivo." Maria desliga, o coração disparado. Cristina, seria a C do caderno? E o que ela tem a ver com o que está acontecendo agora? A possibilidade de que Rodrigo tenha um passado mais sombrio do que ela imaginava a deixa em pânico. Ela começa a conectar os pontos, as fotos, as mensagens anônimas, o chaveiro, o saco enterrado. E se tudo isso for parte de um plano maior, orquestrado por alguém que conhece os segredos de todos? As ruas de Mauá, com suas luzes piscando e o som de sirenes ao longe, parecem um reflexo do caos interno de Maria. Cada nova pista é como uma corda apertando seu pescoço, e os dilemas emocionais se intensificam. Confiar em Mateus, que pode estar escondendo algo, temer Rodrigo, que parece saber mais do que revela, ou buscar a verdade, mesmo que isso a destrua. A tensão está no auge, e o jogo psicológico está prestes a explodir. O ar em Mauá está pesado, carregado com o cheiro de chuva que nunca chega. Enquanto Maria caminha pelas ruas do bairro, os olhos atentos a cada carro que passa. A menção, a Cristina, a misteriosa C do passado de Rodrigo, não sai de sua cabeça. A possibilidade de que ela esteja ligada às mensagens anônimas, às fotos e ao chaveiro com a inicial gravada
a deixa em um estado de alerta constante. Maria sente que o cerco está se fechando e cada interação com Rodrigo, Mateus e até os conhecidos de Mauá parece carregada de segredos. A cidade, com seus postes tortos e o som de funk ecoando dos bares, parece observar cada movimento seu, como se guardasse as respostas que ela precisa. Na escola, a subtrama envolvendo Dona Lúcia ganha força. Durante o intervalo, ela puxa Maria para um canto, o rosto sério. Maria, eu sei que tem algo errado. Ontem vi o Rodrigo conversando com a mãe da Jéssica no portão. Eles pareciam estranhos. O que está acontecendo? Maria sente um frio na espinha. A mãe de Jéssica? Seria ela quem deixou os bilhetes? Ou estaria Lúcia tentando desviar a atenção? Não é nada, Lúcia. Só problemas em casa, Maria responde, mas a desconfiança cresce. Mais tarde ela confronta Jéssica, que admite, nervosa, que a mãe dela, Sandra, conhece Rodrigo há anos. Ela disse que ele é boa gente, professora. Só isso. Mas o tom de Jéssica é hesitante e Maria sente que há mais na história. Sandra poderia ser a conexão com o passado de Rodrigo, talvez até com Cristina. Enquanto isso, Mateus está cada vez mais encurralado. Na academia, ele encontra outra pista, um bilhete preso no para-brisa do carro, com a mesma caligrafia tremida do que Maria recebeu. Você acha que ela é sua? Pergunte sobre Cristina. Mateus guarda o bilhete, o coração disparado. Quem sabe sobre Cristina? Ele tenta lembrar se Maria já mencionou algo sobre o passado de Rodrigo, mas nada vem à mente. Ele decide confrontar seu Zé, o cliente que sempre faz comentários enigmáticos. Zé, o que você sabe sobre o Rodrigo? Fala logo, ele diz, a voz firme. Seu Zé dá uma risada seca. Eu só ouço o que o povo fala. Dizem que ele tinha uma namorada antes da Maria. Sumiu de repente. Coisa feia. Mateus sai da conversa com mais perguntas do que respostas, mas a menção a Cristina o deixa inquieto. E se ela for a chave para entender quem está por trás das mensagens? Rodrigo, por outro lado, parece jogar um jogo duplo. Ele começa a tratar Maria com uma falsa gentileza, levando o café da manhã na cama e insistindo para saírem juntos, como nos velhos tempos. Mas Maria nota os detalhes. Ele checa o celular dela quando acha que ela não vê e o chaveiro com a inicial C reaparece no bolso dele. Uma noite, ela o ouve no telefone novamente, falando baixo no quintal. Não, ela não sabe de nada. Tô cuidando disso. Maria sente o pavor crescer. Seria Sandra, a mãe de Jéssica, a pessoa com quem ele fala? Ou alguém ligado a Cristina? Ela decide arriscar e segue Rodrigo uma noite quando ele sai dizendo que vai resolver um negócio. Ele entra em um bar na periferia de Mauá e Maria, escondida na esquina, o vê conversando com uma mulher de cabelos grisalhos que ela não reconhece. Eles parecem discutir e a mulher entrega algo a Rodrigo, um envelope parecido com o das fotos. As conexões entre os personagens se apertam. Maria, desesperada, manda uma mensagem para Mateus. Você já ouviu falar de uma Cristina? Minha mãe disse que ela era do passado do Rodrigo. Mateus responde, hesitante. Não, mas alguém deixou um bilhete no meu carro sobre ela. Maria, isso está ficando perigoso. A conversa é interrompida quando Clara, a esposa de Mateus, aparece em casa com uma expressão que mistura raiva e dor. Mateus, alguém deixou isso na nossa caixa de correio, ela diz, mostrando uma foto de Mateus e Maria no motel, igual a que Rodrigo mostrou. Mateus tenta explicar, mas Clara sai, levando a filha. Ele fica destruído, percebendo que o cerco não é só contra Maria. Ele também está preso. As ruas de Mauá, com suas luzes neon e o cheiro de churrasco dos botecos, parecem pulsar com segredos. Maria começa a conectar as peças. Cristina, Sandra, os bilhetes, as fotos, mas cada resposta traz mais perguntas. E o medo de que Rodrigo ou outra pessoa esteja manipulando tudo a consome.
Ela está no meio de um jogo onde as conexões entre os personagens são tão perigosas quanto os segredos que eles escondem. As noites em Mauá estão mais escuras, com nuvens cobrindo as estrelas e o som abafado de sirenes cortando o silêncio. Maria está na varanda de casa, o coração disparado, segurando o celular como se fosse uma tábua de salvação. A imagem de Rodrigo no bar entregando um envelope para uma mulher desconhecida não sai de sua cabeça. Quem era ela? Sandra, a mãe de Jéssica? Ou alguém ligado a Cristina, a figura misteriosa do passado de Rodrigo? Os bilhetes, as fotos, as mensagens, anônimas, tudo aponta para um segredo maior. E Maria sente que está a um passo de descobrir algo que pode destruí-la. A casa, com seu cheiro de lustra-móveis e paredes cheias de memórias, agora parece uma armadilha. Na escola, os conflitos atingem um ponto crítico. Maria confronta Dona Lúcia, cansada de suas perguntas evasivas. Lúcia, você sabe de algo? Sobre o Rodrigo? Sobre uma tal de Cristina? Fala a verdade. Lúcia hesita, o rosto pálido. Eu ouvi coisas, Maria. Antes de você, ele namorava uma mulher chamada Cristina. Diziam que ela terminou com ele porque ele era controlador. Depois ela sumiu, ninguém sabe para onde. A revelação faz Maria tremer. Sumiu? Ela se lembra do saco plástico que viu Rodrigo enterrando no quintal e sente um arrepio. E se Cristina não apenas sumiu? E se Rodrigo fez algo? Antes que possa perguntar mais, Lúcia se afasta, murmurando que é melhor não mexer com o passado. Maria sai da conversa com mais medo do que nunca, mas também com uma determinação crescente. Ela precisa saber a verdade. Mateus, enquanto isso, está à beira de um colapso. Clara o expulsou de casa depois da foto no motel, levando a filha para a casa da mãe. Ele está ficando em um quarto alugado perto da academia, mas a culpa e o medo o consomem. Uma nova mensagem anônima chega. Cristina sabia a verdade sobre ele. Você sabe. Mateus decide agir. Ele vai até seu Zé, o cliente que sempre insinua coisas e o pressiona. Fala, Zé. Quem é Cristina? O que está acontecendo? Seu Zé, pela primeira vez, parece nervoso. Eu não sei de tudo, rapaz, mas o Rodrigo, ele tem um lado que ninguém vê. Cristina descobriu e olha no que deu. Mateus insiste, mas seu Zé se cala, saindo apressado. Desesperado, Mateus liga para Maria. Maria, a gente precisa se encontrar. Acho que o Rodrigo está escondendo algo grande sobre essa Cristina. Maria hesita, mas marca um encontro em um café discreto na periferia de Mauá. O encontro é, penso, Maria e Mateus sentam em uma mesa no canto, o som de uma TV ligada abafando a conversa. Mateus, minha mãe disse que Cristina sumiu depois de brigar com o Rodrigo, e agora tem essas mensagens, essas fotos. Eu acho que ele pode ser perigoso, Maria sussurra, os olhos cheios de medo. Mateus concorda, mostrando o bilhete que recebeu. Alguém está tentando nos avisar, mas quem e por quê? Antes que possam continuar, Maria vê um vulto do lado de fora. O carro de Rodrigo passa devagar pela rua. Eles se calam, o coração disparado. Ele está nos seguindo de novo, Mateus murmura. Maria sente o pânico tomar conta. Como Rodrigo sabia onde eles estavam? De volta em casa, a situação explode. Rodrigo está esperando na sala, o rosto vermelho de raiva. Onde você estava, Maria? No café com aquele cara? Ele joga o chaveiro com a inicial C na mesa, como um desafio. Maria, pela primeira vez, perde o controle. Quem é Cristina, Rodrigo? O que você fez com ela? Ele ri, um som frio que faz Maria recuar. Você está cavando a própria cova, Maria. Não pergunta coisas que não quer saber. Ele sai, batendo a porta, mas deixa o caderno de anotações na mesa, como se quisesse que ela visse. Maria o abre, trêmula, e encontra uma nova anotação. Sandra sabe cuidar disso. O nome de Sandra, a mãe de Jéssica, confirma suas suspeitas.
Ela está envolvida. Mas como? E o que ela sabe sobre Cristina? As ruas de Mauá, com seus becos escuros e o som de cachorros latindo, refletem o caos na mente de Maria. Os conflitos estão no limite. Sua determinação para descobrir a verdade sobre Cristina, o medo do que Rodrigo é capaz, e a dúvida sobre até onde Mateus está disposto a ir. Ela sabe que está a um passo do clímax, onde cada escolha pode levar à liberdade ou à destruição. Mas quem está manipulando quem? E o que aconteceu com Cristina? A madrugada em Mauá é silenciosa, exceto pelo zumbido dos postes e pelo latido esporádico de um cão ao longe. Maria está no quintal de casa, uma lanterna tremendo em suas mãos, enquanto cava o canteiro onde viu Rodrigo enterrar o saco plástico. O medo a consome, mas a necessidade de saber a verdade sobre Cristina e o que Rodrigo esconde é maior. A terra úmida cede, revelando um saco preto. Dentro, ela encontra um colar de pérolas quebrado e uma carta antiga, amarelada, assinada com um C. A carta fala de amor e traição, com frases como "Você prometeu, mas me destruiu". Maria sente o coração parar. Seria de Cristina? Antes que possa processar, a luz do quintal acende e Rodrigo aparece na porta, os olhos brilhando de fúria. "O que você está fazendo, Maria?" Ele avança e ela recua, o saco na mão como prova de sua ousadia. "Me diz quem é Cristina, Rodrigo. O que você fez com ela?" Maria grita, a voz rouca de medo e raiva. Ele ri, um som cruel, mas há um brilho de pânico em seus olhos. "Você não sabe do que está falando. Devolve isso." Ele tenta pegar o saco, mas Maria o aperta contra o peito. "Você a machucou, não foi? Por isso ela sumiu." Rodrigo a encara, o rosto endurecido. "Você está cavando um buraco que não vai sair, Maria. Para com isso." Ele vira as costas, mas a hesitação dele é um sinal. Ela acertou algo. Maria sabe que esse confronto mudou tudo. Agora Rodrigo sabe que ela não vai mais se calar. Enquanto isso, Mateus toma uma decisão arriscada. Após a briga com Clara, ele decide investigar por conta própria. Ele vai até o bar onde Maria viu Rodrigo com a mulher misteriosa, na esperança de encontrar respostas. Lá, ele reconhece Sandra, a mãe de Jéssica, servindo cervejas. Ele a confronta mantendo a voz baixa. "Sandra, o que você sabe sobre o Rodrigo e a Cristina? Não minta!" Sandra hesita, os olhos nervosos. "Eu não queria me meter, Mateus, mas a Cristina, ela era minha amiga. O Rodrigo era obcecado por ela. Quando ela terminou com ele, ele ficou louco, disse que ela nunca ia ficar com outro." Sandra para, olhando ao redor. Depois ela sumiu e agora ele está fazendo o mesmo com a Maria. Mateus sente um frio na espinha. "E as fotos? Os bilhetes?" Sandra balança a cabeça. "Não fui eu, mas alguém está tentando abrir os olhos de vocês." A revelação de Sandra empurra Mateus a agir. Ele liga para Maria, a voz urgente. "Maria", a Sandra confirmou. "O Rodrigo tem um passado perigoso com a Cristina. Você precisa sair dessa casa." Mas Maria, ainda abalada pelo confronto no quintal, hesita. "Mateus, eu achei uma carta. Acho que é dela. Mas e se ele me destruir com aquelas fotos?" Mateus insiste. "A gente vai resolver isso juntos. Me encontra amanhã, no café." Maria concorda, mas o medo de que Rodrigo esteja um passo à frente a consome. Na manhã seguinte, Maria tenta manter a normalidade na escola, mas o peso da carta e do confronto com Rodrigo a deixa à flor da pele. Dona Lúcia a observa de longe e Maria percebe que ela pode saber mais do que diz. Ela decide confrontá-la. "Lúcia, você sabia da Cristina? Por que não me contou?" Lúcia suspira, o rosto cheio de culpa. "Eu não queria te assustar, Maria. Todo mundo em Mauá ouviu rumores. O Rodrigo, ele não é quem parece." Antes que Maria possa pressionar, o diretor a chama, dizendo que alguém deixou um envelope no portão com o nome dela. Dentro, a outra foto. Ela e Mateus no café.
tirada na noite anterior. Maria sente o pânico tomar conta. Quem está vigiando tão de perto? As ruas de Mauá, com seus becos estreitos e o cheiro de asfalto quente, parecem fechar o cerco. Maria enfrenta um momento de decisão: confrontar Rodrigo de uma vez por todas, arriscando tudo, ou buscar ajuda com Mateus, mesmo sabendo que ele não pode abandonar a família. Mateus, por sua vez, decide enfrentar Rodrigo diretamente, cansado de fugir. E Rodrigo, com suas manipulações e segredos, parece estar preparando um golpe final. As peças estão alinhadas para o clímax, e cada escolha agora pode levar à verdade, ou à ruína. Maria sabe que o próximo passo será decisivo, e o peso de Mauá, com seus olhares curiosos e segredos sussurrados, a empurra para o abismo. A noite em Mauá é densa, com uma névoa rasteira que cobre as ruas e abafa o som dos carros. Maria está trancada no quarto, a carta de Cristina apertada contra o peito, o colar de pérolas quebrado ao lado. Cada palavra da carta, "Você me destruiu", ecoa como um aviso. O confronto com Rodrigo no quintal a deixou tremendo, mas também acendeu uma faísca de coragem. Ela sabe que está no limite. Ou enfrenta Rodrigo e descobre a verdade sobre Cristina, ou se rende ao medo e às manipulações dele para sempre. O celular vibra com uma mensagem de Mateus. "Tô indo pro café agora. Vem, a gente precisa resolver isso." Maria hesita, mas o peso das fotos, dos bilhetes e do saco enterrado a empurra para agir. Ela veste um casaco e sai, o coração disparado, enquanto as luzes piscantes de Mauá parecem vigiá-la. No café, Mateus está na mesma mesa do canto, o rosto marcado pela exaustão. "Maria, eu falei com a Sandra de novo. Ela disse que Cristina tentou denunciar o Rodrigo por ameaças antes de sumir, mas ninguém levou a sério. E agora, acho que ele está planejando algo contra você." Maria mostra a carta e o colar, a voz trêmula. "Eu achei isso no quintal. Acho que ele fez algo com ela, Mateus." Ele pega a carta, os olhos arregalados. "Meu Deus, Maria, isso é prova. A gente precisa ir à polícia." Mas antes que possam planejar, a porta do café se abre e Rodrigo entra, os olhos fixos neles. O ar fica elétrico. "Que surpresa!" ele diz, a voz carregada de sarcasmo. "Achei que você estava corrigindo provas, Maria." Ele se senta, sem ser convidado, e o silêncio é insuportável. Mateus aperta a mão de Maria sob a mesa, um gesto de apoio, mas também de medo. Rodrigo joga um novo envelope na mesa. "Querem ver o que eu sei?" Dentro há mais fotos. Maria cavando no quintal, Mateus confrontando Sandra no bar. "Vocês acham que podem me enganar?" Ele diz, a voz baixa, mas cortante. Maria sente o pânico crescer, mas também uma raiva, que ela nunca deixou sair. "E a Cristina, Rodrigo? O que você fez com ela?" Ele ri, mas é um riso nervoso. "Você está obcecada com uma história que não existe. Cristina foi embora, só isso." Mas seus olhos desviam, e Maria percebe. Ele está mentindo. Mateus intervém, a voz firme. "Para de jogar, Rodrigo. A Sandra contou tudo. Sobre as ameaças, sobre o que você fez." Rodrigo se levanta, o rosto vermelho. "Você não sabe de nada, seu idiota. E você, Maria, vai se arrepender de mexer onde não deve." Ele sai, deixando o envelope como uma ameaça silenciosa. Maria e Mateus saem do café, o coração acelerado. Na rua, Maria vê o carro de Sandra estacionado, mas vazio. "Mateus, a Sandra está aqui. Será que ela está com ele?" Antes que possam investigar, o celular de Maria toca. É Dona Lúcia, a voz apressada. "Maria, saia daí agora. Eu vi o Rodrigo com a Sandra perto do café. Ele tá com raiva, disse que vai acabar com você." Maria desliga, o pavor tomando conta. Ela e Mateus correm para o carro dele, mas encontram os pneus furados. "Ele sabia que a gente estava aqui", Mateus murmura, olhando ao redor.
A névoa de Mauá parece engoli-los, e o som de passos ao longe os faz congelar. Alguém os está seguindo. De volta em casa, Maria encontra a porta entreaberta, algo que nunca acontece. O medo a faz hesitar, mas ela entra, a lanterna do celular, iluminando o corredor. No chão da sala há outro bilhete. Você não vai escapar, Cristina não escapou. A caligrafia é a mesma dos outros, mas agora parece mais desesperada. Maria ouve um barulho no quintal e vê Rodrigo lá fora, cavando no mesmo canteiro onde ela encontrou o saco. Ela sabe que o momento da verdade está chegando. Confrontá-lo agora pode revelar tudo, ou destruí-la. Mateus, que a seguiu até a casa, segura sua mão. A gente enfrenta isso juntos, Maria, mas tem que ser agora. A tensão é insuportável, e as ruas de Mauá, com seu silêncio opressivo e luzes tremeluzindo, parecem esperar o desfecho. Maria está no limite, dividida, entre o medo, a raiva e a necessidade de liberdade. Cada decisão agora é uma aposta, e o confronto final com Rodrigo está a um passo. Quem é o verdadeiro manipulador? E o que aconteceu com Cristina? O clímax está às portas, e Maria sabe que não há mais volta. A névoa em Mauá parece viva, engolindo a casa de Maria, enquanto ela e Mateus entram pela porta entreaberta. O silêncio cortado apenas pelo som de suas respirações aceleradas. O bilhete no chão, você não vai escapar. Cristina não escapou. É um grito mudo que ecoa na mente de Maria. Lá fora, no quintal, Rodrigo cava freneticamente no canteiro, a silhueta iluminada pela luz fraca do poste. Maria aperta a mão de Mateus, o colar de pérolas e a carta de Cristina guardados no bolso, como provas de um passado que não pode mais ser ignorado. É agora ou nunca. Ela sussurra, a voz tremendo de medo e determinação. Mateus assente, mas seus olhos mostram o peso de sua própria culpa, a família que perdeu, o risco que corre. Eles avançam, o chão rangendo sob seus pés, prontos para o confronto final. Rodrigo! Maria grita parando na porta do quintal. Ele se vira, a pá na mão, o rosto suado e distorcido pela raiva. Você não aprende, né? Ele rosna, jogando a pá no chão. Tava cavando pra quê, Rodrigo? Pra esconder mais alguma coisa da Cristina? Maria segura a carta, erguendo-a como uma arma. Rodrigo ri, mas é um som quebrado, quase desesperado. Você não sabe de nada, Maria. Cristina era uma louca. Ela me traiu, me humilhou e depois fugiu. Só isso. Mas seus olhos desviam e Maria sente que ele está mentindo. Mateus dá um passo à frente. Para de mentir. A Sandra contou tudo, as ameaças, o que você fez com ela. Rodrigo avança apontando o dedo. Você, seu desgraçado, acha que pode roubar minha mulher e sair ileso? Antes que a discussão escale, um barulho corta o ar. O som de pneus cantando na rua. Uma figura sai das sombras. Sandra, a mãe de Jéssica, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. Chega, Rodrigo! Ela grita, a voz trêmula. Eu não aguento mais carregar isso. Maria e Mateus congelam enquanto Rodrigo a encara, o pânico tomando seu rosto. Cala a boca, Sandra! Ele berra, mas ela não para. Eu era amiga da Cristina. Eu sabia o que você fazia com ela. Você a ameaçava, a controlava, e quando ela tentou fugir, você... Sandra engasga, o choro interrompendo as palavras. Maria sente o chão sumir. O que, Sandra? O que ele fez? Sandra olha para ela, a voz quase um sussurro. Ele a matou, Maria, no quintal. Ele enterrou ela aqui. O silêncio que segue é ensurdecedor. Rodrigo cambaleia, o rosto branco. Você tá louca? Isso é mentira. Mas Maria olha para o canteiro, a terra revirada, e tudo faz sentido. O saco plástico, o colar, a carta. Ela avança, a raiva superando o medo. Você matou ela, Rodrigo? Responde! Ele tenta agarrá-la,
mas Mateus o empurra, derrubando-o na terra. Sandra cai de joelhos, soluçando. Eu vi Maria. Eu estava aqui naquela noite. Ele me fez jurar silêncio. Disse que me destruiria se eu falasse. Maria sente as lágrimas queimarem, mas também uma clareza brutal. As fotos, os bilhetes, as mensagens anônimas. Era Sandra, tentando avisá-la sem se expor. Mateus pega o celular discando para a polícia, mas Rodrigo se levanta desesperado e corre para dentro da casa. Maria o segue, o coração disparado. Na sala, ele pega uma caixa no armário, cheia de fotos antigas de Cristina, cartas e um documento. A certidão de óbito dela, falsificada, dizendo que morreu em um acidente. Você acha que pode me destruir, Maria? Ele grita rasgando os papéis. Eu fiz tudo por você. Maria o encara, a voz firme pela primeira vez. Você fez por você, Rodrigo. Me prendeu por 20 anos. Acabou. Lá fora, sirenes cortam a névoa e luzes azuis piscam nas ruas de Mauá. Rodrigo tenta fugir pela porta dos fundos, mas Mateus o intercepta, segurando-o até a polícia chegar. Enquanto os policiais algemam Rodrigo, Maria cai sentada no quintal, o colar de Cristina na mão. Sandra se aproxima, ainda chorando. Perdoa, Maria. Eu devia ter falado antes. Maria não responde, o peso de tudo a esmagando. Mateus a abraça, mas ela sabe que ele não pode ficar. A família dele espera, e ela precisa se reconstruir sozinha. As ruas de Mauá, com seus botecos fechando e o som de uma rádio distante, testemunham o fim de um pesadelo. A verdade sobre Cristina veio à tona, mas a liberdade de Maria tem um custo: enfrentar o vazio que sempre temeu. O amanhecer em Mauá traz um céu limpo, com o sol cortando a névoa que envolveu a cidade por tanto tempo. Maria está sentada na varanda de sua casa, uma xícara de café morno nas mãos, o olhar perdido nas ruas que agora parecem diferentes. A noite anterior mudou tudo. A confissão de Sandra, a prisão de Rodrigo, a verdade sobre Cristina. A casa, antes um símbolo de sua prisão, agora é um espaço em branco, pronto para ser reescrito. O colar de pérolas quebrado está na mesa, ao lado, um lembrete do passado que ela enfrentou. Maria sente um vazio, mas também uma leveza que não conhecia há anos. Pela primeira vez em 2 décadas, ela está livre. Mas a liberdade vem com o peso de reconstruir uma vida que nunca foi só dela. Na delegacia, Rodrigo passou a noite em silêncio, recusando-se a falar enquanto os policiais analisam as provas. O colar, a carta, a certidão de óbito falsificada. Sandra, ainda abalada, prestou depoimento, revelando que guardou o segredo de Cristina por medo de Rodrigo e por vergonha de sua própria covardia. Eu devia ter ajudado ela, Maria. E você, ela disse, antes de deixar a delegacia, carregando a culpa que a acompanhará para sempre. Maria não a perdoou, mas também não a condenou. Ela sabe o quanto o medo pode prender alguém. As ruas de Mauá, com seus botecos abrindo e o som de crianças brincando, parecem indiferentes à tragédia. Mas Maria sente cada olhar dos vizinhos, as fofocas já correndo como vento. Mateus voltou para a academia, mas sua vida também mudou. Lara decidiu se separar, levando a filha para a casa dos pais. Ele tentou falar com Maria, mas ela pediu espaço. Você me ajudou a enxergar a verdade, Mateus, mas agora eu preciso me encontrar, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Mateus assentiu, os olhos cheios de arrependimento. Ele sabe que o caso com Maria custou caro, mas também que a ajudou a se libertar. Se precisar de mim, eu tô aqui, ele disse antes de partir. Mas ambos sabem que o futuro deles é separado. Mateus agora enfrenta sua própria jornada, tentando reconstruir a relação com a filha e lidar com a culpa de suas escolhas. Maria reflete sobre os 20 anos com Rodrigo. Cada traição, cada manipulação, cada momento em que ela se anulou para evitar a solidão. A morte de seu pai a fez temer o vazio,
Mas agora ela entende que o verdadeiro vazio era viver sob o controle de Rodrigo. Ela começa a planejar pequenos passos, aprender a dirigir, abrir uma conta bancária só sua, talvez até mudar de Mauá. A escola continua sendo seu refúgio e os alunos, com suas redações cheias de sonhos, a inspiram. Dona Lúcia, agora, mais reservada, tenta se reaproximar, mas Maria mantém distância. Eu preciso de tempo, ela diz. E Lúcia entende. As fofocas de Mauá não vão parar, mas Maria está aprendendo a não se importar. Enquanto arruma a casa, Maria encontra uma foto antiga dela e do pai, rindo juntos. Ela chora, mas é um choro diferente, de saudade, mas também de força. Ela sabe que a jornada à frente será difícil, mas pela primeira vez sente que pode enfrentá-la. O colar de Cristina é enviado à polícia como prova, mas Maria guarda a carta, um lembrete de que ela escapou do mesmo destino. As ruas de Mauá, com seus postes tortos e o cheiro de pão fresco, agora parecem menos opressivas, como se a cidade tivesse soltado o fôlego junto com ela. E aí, o que achou da jornada de Maria? Uma história de coragem, segredos e libertação que mostra como o medo pode nos prender, mas também como a verdade pode nos libertar. Reflita. O que você faria no lugar dela? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história tão intensa quanto essa. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro suspense psicológico, cheio de reviravoltas que vão te deixar sem fôlego. Ative o sininho e venha com a gente descobrir o que mais Mauá e o coração humano escondem.